Bem, hoje eu queria falar com vocês bem rapidamente sobre o Roberto Rossellini. O Rossellini, cineasta italiano, começou como um dos principais cineastas do neorrealismo, um movimento que começa na primeira metade dos anos 40, ganha força na segunda metade, principalmente de 45 a 50, continua com alguns desdobramentos de filmes com essas características já nos anos 50, né? E um movimento que influenciou o cinema do mundo inteiro. Influenciou desde o cinema feito em Hollywood, que era o grande cinema de estúdio, aos cinemas feitos no mundo inteiro. E foi uma das fontes que influenciaram os cinemas novos que vinham a acontecer no final dos anos 50 e dos anos 60. O cinema novo brasileiro bebe muito no neorrealismo. Glauber Rocha sempre citou e enalteceu o trabalho do Rossellini como cineasta. Godard sempre foi um grande entusiasta do trabalho do Rossellini e acho que qualquer movimento que você for pensar não passou incólume pela influência neorrealista. Eu não queria tanto falar sobre o neorrealismo em si, as características do neorrealismo em si, embora sejam algumas evidentes, como se filmar na rua, se filmar nas locações naturais, onde as ações aconteciam, muito destaque para questões sociais, muita influência da guerra, que estava acabando, muitas situações, muitos filmes baseados na guerra, nos efeitos da guerra, nos efeitos do pós-guerra na Europa, abordar personagens das baixas camadas sociais, enfrentar personagens que enfrentavam problemas sociais, problemas econômicos, não só nas cidades, mas também no campo. Vários diretores fizeram grandes filmes no neorrealismo, mas os dois nomes principais, logicamente, sempre foram Roberto Rossellini e Vittorio De Sica. Roberto Rossellini, pelo Rumo à Cidade Aberta, considerado por muitos o filme que inaugurou o neorrealismo, o De Sica pelo Ladrões de Bicicleta, filme também da segunda metade dos anos 40. Só que o Roberto Rossellini era um cineasta muito maior do que o próprio neorrealismo. Ele era um cineasta que mudou desde o jeito de filmar, o jeito de encenar, de construir os filmes, de fazer a abordagem aos personagens, a abordagem às narrativas, aos temas que ele tocava, de uma forma extremamente humana. O tratamento que ele dava aos personagens, aos dramas, às texturas dos personagens, sempre foram características dele. Ele começa com esse cinema neorrealista social, pós-guerra, e vai evoluindo para alguns filmes com a mesma pegada, com o mesmo estilo de filmagem, aquele estilo de filmagem visceral, próximo dos personagens, intenso, onde os dramas são sempre extremamente intensos, onde ele contextualiza maravilhosamente bem personagens e ambientes e interrelações entre personagens. Ele vai evoluindo desse primeiro momento do neorrealismo para uma fase onde ele começa a explorar questões metafísicas que para ele eram muito importantes. Desses dois filmes, das questões metafísicas, se a gente puder reduzir a metafísica, isso mereceria uma análise um pouco até mais complexa, mais longa. Dois filmes onde a conclusão, o eixo final e muito do eixo condutor e preparatório para os clímax são baseados numa relação metafísica do homem com algo maior, com algo superior. São os filmes que ele fez já nos anos 50, Stromboli e Viagem à Itália. Ele realizou longas como O Medo, onde ele deixa de lado as questões um pouco sociais, embora elas estejam presentes, para abordar outros aspectos do cinema, muita força dramática. Realiza Europa 51, um filme onde ele contextualiza muito a Europa no sentido mais amplo do pós-guerra. E o Rossellini chegou a um momento onde ele resolveu parar de filmar, parar de fazer filme para cinema. E ele acreditou muito no potencial da televisão como mecanismo audiovisual, mas um audiovisual que fosse muito próximo do cinema. Ele achava que ele ia se comunicar com o público dele, com o espectador, por meio de filmes feitos para a televisão, para serem exibidos na televisão. Esses filmes, todos eles têm uma pegada histórica, tanto que esses três filmes podem se dividir em temas. Ele fez filmes para a televisão abordando a história de pensadores e filósofos, de santos da Igreja Católica, e filmes históricos sobre o absolutismo,
sobre a transição da Idade Média para a Idade Moderna e outras questões históricas. Esses filmes ele faz com uma linguagem extremamente cinematográfica. Não tem nada daquela televisão, aqueles vícios de televisão que a gente está acostumado a ver. Eram filmes de cinema extremamente depurados, feitos para serem exibidos na televisão, mas filmados e concebidos como cinema, onde o principal destaque que ele dava era para o texto, para a história, para os personagens históricos, para os santos, para as ideias, para as concepções dos filósofos, dos pensadores e as relações político-históricas envolvidas nos filmes históricos. E ele fazia isso tudo de uma forma extremamente depurada, ele fazia isso de uma forma extremamente simples, tanto na encenação como na construção dos planos, a própria direção de arte. Ele queria enaltecer a palavra, ele queria enaltecer o discurso. Então o Rossellini é um cara que começa do neorrealismo, dos temas centrais do neorrealismo, vai passando por questões metafísicas, evolui para outros gêneros e termina com essa missão de tentar fazer um cinema via televisão como fonte de instrução, sempre sofisticado, sempre coerente e brilhante. Análises estéticas, formais do Rossellini merecem cursos e cursos à parte. Isso aqui é só uma parte, só um adendo para destacar que Roberto Rossellini é, sem dúvida nenhuma, um dos diretores mais importantes da história do cinema e sempre vai ser.